unção de alegria neste lugar. Há unção de alegria, despedaçando o jugo da tristeza, o jugo da depressão. Há unção de alegria neste lugar, te colocando de pé, porque o nosso Deus está aqui. Amém, amados? Graça e paz. Aleluia. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos, vocês que estão nos assistindo pelas redes sociais. Hoje é o nosso culto de oração. E eu sei que você vai ser alcançado na sua necessidade. Porque o nosso Pai é um Deus bom, é um Deus maravilhoso, que tem cuidado de nós. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esta vida é o que ele veio trazer para nós que estamos aqui, para você que está nos assistindo. Então, receba aí da sua casa. Amém? Culto de oração, vamos começar então orando. Pai, em nome de Jesus, eu quero te render graças por este tempo onde nós estaremos aqui, guiados pelo teu Espírito, ministrando aquilo que o Senhor quiser que eu ministre, Pai. O Senhor tem liberdade. Eu coloco a minha vida à tua disposição nesta noite. Obrigada pela tua unção sobre a minha vida. Obrigada, Espírito Santo, pela tua ajuda. Obrigada por ouvidos prontos para ouvir. Obrigada por corações prontos para receber. Acolher a sua boa palavra, a palavra que traz vida. Obrigado, Pai. Obrigado, obrigado. Em nome de Jesus, te rendemos graças. Amém, amados? E nós estaremos falando nesta noite, amados, a respeito de um assunto que o Senhor, ele falou comigo ontem à noite mesmo, né? Ele falou comigo ontem à noite. Mas assim, o Senhor, ele sempre, eu dou liberdade para que ele esteja mudando, se ele quiser mudar. Amém? Então, deixe-me só acertar algumas coisas aqui e já estaremos indo para o que o Senhor colocou em meu coração nesta noite. Quem quer ouvir boas notícias aqui? Quem gosta de boas notícias? Você sabe que a palavra de Deus, o Evangelho, são boas notícias? E nós não podemos nos esquecer disso, porque todo dia, amados, todos os dias, né? Nós recebemos muitas notícias ruins, mas, sabe, chega, basta de más notícias. Vamos colocar os nossos olhos nas boas notícias que vêm da parte de Deus. Amém, amados? João 10, só uma introdução para que eu esteja passando logo em seguida para a palavra principal. João 10, Jesus ele diz assim, que o ladrão ele veio somente, né, para roubar, matar e destruir. Mas ele disse assim, mas eu vim para que vocês tenham vida, né? E a tenham em abundância. Então, o que acontece? Jesus ele falou assim, olha, tem uma notícia aí que o ladrão ele vem, né? Ele veio para roubar, ele veio para matar e também destruir. Mas eu vim, ou seja, eu vim, contudo, todavia, porém, eu estou aqui, e eu me oponho a esse ladrão. Eu vim me opor a este ladrão. Onde havia roubo, não haverá mais. Onde havia morte, não haverá mais. Onde havia destruição, não haverá mais. Porque eu vim. Eu sou a boa notícia para você. Eu sou a boa notícia para o mundo. Eu sou a vida eterna que o Pai enviou para este mundo. Amém, amados? E o pastor ele estava falando a respeito de oração,
aqui, uma coisa que nós devemos entender, amados, a respeito de oração. Eu sei que todos vocês aqui são bem letrados, têm conhecimento a respeito de oração. Todos sabem que oração é falar com Deus, né? Não é só eu apenas falando sozinha, mas eu falando e nosso Pai respondendo. Amém? Mas nós devemos entender o porquê que nós devemos orar. A igreja em si, amados, é um serviço ao Senhor, aos santos, ao corpo de Cristo, aqui nesta terra. Porque Adão, ele perdeu o domínio para Satanás. Quem sabe disso? Adão, ele perdeu o domínio para Satanás. Jesus, ele veio, ele conquistou, ele nos deu poder e autoridade sobre o diabo. Mas o diabo, ele está por aí, ainda. Até concluir os tempos dele, que nós não sabemos, mas o Pai sabe, né? E ele está aí querendo fazer essas coisas aí, ó, matar, roubar e destruir. Mas nós somos a igreja do Deus vivo, que Deus levantou aqui nesta terra para impedir que ele faça isso. Amém? Deus, ele vai intervir aqui nessa terra através da sua igreja, através da minha vida e da tua vida. E ele conta, amados, comigo e com você. Ele conta com a minha oração e a tua oração. É o que o pastor falou aqui, que o diabo está mostrando tudo mesmo que ele quer aqui no Brasil, em relação ao Brasil, mas tem palavras sobre essa nação, que essa nação vai ser país de primeiro mundo, próspero, que vai mandar missionários para outros países, para proclamar as boas novas de salvação, e há joelhos aqui, dobrados, orando por essa nação. Então, a quem nós vamos temer? A quem nós vamos temer? O homem. Sabemos que por trás do homem, amados, há uma influência espiritual. Mas o que nós fazemos com essa influência espiritual? Nós declaramos: ei, para, em nome de Jesus. Quando você vê um homem na televisão sendo usado por Satanás, você declara: ei, Satanás, pare. Em nome de Jesus, você não vai usar mais essa pessoa para causar dano aqui nessa nação. Amém, amados? A gente não tem gente que fala assim, pesa o braço. Não, não é pesar não, amados, que Deus, ele quer que essas pessoas sejam salvas também. Amém? Nós temos que declarar que os olhos dessas pessoas vão ser iluminados, porque o Deus, com D minúsculo, o Deus deste século, né? Em 2 Coríntios, acho que é 4:4, está escrito isso, ou é 2:4, diz que o Deus deste mundo cegou o entendimento o quê? Dos incrédulos. Mas você sabe que a minha oração e a tua oração, amados, pode tirar essa cegueira espiritual, porque Jesus, ele veio para quê? Para dar vista ao cego. Não apenas ao cego natural, mas ao cego espiritual. Amém? Jesus, ele veio para isso, amados. E nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. Deus, ele nos ungiu como reis e sacerdotes. Nós temos que estar conscientes dessa verdade. O que nós vamos fazer com essas verdades que o Espírito Santo tem trazido para mim e para você? Nós devemos andar com essa consciência, amados, da presença de Deus em nós. O que nós estamos aqui nessa terra para fazer, no Brasil para fazer. E sabe, se nós andarmos com essa consciência, nós não vamos andar desanimados, mas nós vamos andar assim, ó, que nem nós começamos aqui. Há uma dança de vitória em meus pés, há uma poderosa fé em minha voz, há milagres no meu riso sobrenatural. Vivo extraordinário no poder de Deus, porque o maior habita em mim. O maior habita em mim, o maior habita em mim, o maior habita em mim. Esta é minha vitória, minha fé que sempre vence, minha fé em Deus, na palavra de Deus. Grito bem alto mesmo, amados, porque o inferno tem que ouvir. Amém? O inferno tem que ouvir. E as pessoas que passam aí na porta têm que ouvir essa verdade também. Vão ouvir e vão pensar, mas quem é esse povo doido que está, ou muito feliz, né? Pode pensar que está aí cantando, gritando desse jeito. E vão ter curiosidade. A unção vai atrair essas pessoas.
Amém? A unção, porque a unção, amados, é a unção que atrai as pessoas, é a unção que destrói, que desfaz todo jugo. Amém? Então, eu comecei dizendo aqui que Jesus, ele se opôs a essa morte, a essa destruição e a este roubo. E sabe, amados, isso é em relação a tudo, em relação à minha vida e à tua vida, à nossa família, nosso ministério, nosso trabalho. Amém? Se está acontecendo destruição, roubo, se está acontecendo sintomas de morte, epa, Satanás, arreda-te. Você não vai mais operar isso aqui na minha casa, na minha vida, na minha família, no meu trabalho. Sai daqui. Pai, eu te agradeço pela vida e vida com abundância, porque é o que o Senhor disse, é o que vai prevalecer. Essa é a verdade absoluta, aquilo que Jesus falava assim, ó, em verdade vos digo, estabelecendo verdade sobre verdade. Ou seja, não há dúvida. Entenderam? Então, só foi uma introdução. Vamos agora para 2 Crônicas. Eu vou ler um texto, peço a paciência de vocês aqui. 2 Crônicas 20. Peço a paciência de vocês, porque eu vou ler o texto todo. Por quê? Há detalhes, amados, mas você sabe que o todo não se faz sem os detalhes? Que o nosso Deus é um Deus de detalhes? Que Ele prioriza os detalhes, né? Nós vemos isso lá em Gênesis, né? Ele fazendo as coisas todas detalhadamente, né? 2 Crônicas 20 diz assim, depois disto, você quer saber o disto? Na sua casa você lê os capítulos anteriores, amém? Porque não dá tempo de explicar aqui. Os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. O título que está escrito aqui é a vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. Então vieram, o versículo 2 diz assim, então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon, Tamar, que é em Gede. Palavras difíceis. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Olha, Josafá, ele teve o quê? Medo. Olha um detalhe. Guardem esse detalhe. Ó, Josafá, ele teve medo, porém, ele teve medo. Mas ele se pôs o quê? Diante do medo? A buscar ao Senhor. Amados, Deus, ele não deu para mim e você espírito de medo. Amém? Mas de poder, de amor, de moderação. Porém, situações chegam querendo trazer medo, nos amedrontar. Todos os dias chegam situações, né? Mas o que nós vamos fazer, amados? O que Josafá fez? Josafá, ele fez o quê? Ele se pôs a buscar ao Senhor. E ainda mais, ele apregoou jejum em todo o Judá. Como já foi falado aqui, amados, jejum não está fora de moda, viu? Jejum é atual, é para o momento. Jejum é para a tua carne aí ficar bem quietinha no lugar dela e o espírito ter mais evidência, você ficar mais sensível às coordenadas do Senhor. Amém? Judá, então, Judá se congregou, olha, congregaram, estavam reunidos. Isso fala alguma coisa para você? Nós estamos congregados hoje aqui. Amém? Para fazer o quê? Para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém na casa do Senhor diante do pátio novo e disse, Senhor. Josafá buscou o Senhor e ele começou a orar, amados. Hoje é dia de oração, amém? Então, nós vamos ver aqui a oração de Josafá. Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus dos céus? Olha aqui, Josafá, louvando, engrandecendo, adorando ao Senhor. Por acaso não és tu, Deus dos céus? Apesar do medo.
Mas você sabe que quando a gente se coloca assim diante do Senhor, seja tristeza, seja medo, conforme a gente vai orando ao Senhor, a tristeza e o medo, ela foge? Não fica, não permanece? E ele estava aqui. Ó Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder. Diga-se, na mão de Deus está a força e o poder. E não há quem te possa resistir. É boa notícia para você? Josafá estava declarando isso, estava orando ao Senhor, né? E era uma declaração, uma oração é uma declaração. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Amém? Deus, ele sempre ouve o seu povo. Amém? Deus, ele sempre ouve, ele sempre dá livramento, ele sempre livra o seu povo da angústia. O 10 diz assim: agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Sabe, amados, que Deus, ele nos deu, a Efésios 1:3 diz assim, que Deus ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo, e isso é herança minha e é herança sua. Sabe que está escrito que ele já nos deu, já levou sobre si as nossas dores, as nossas doenças, as nossas enfermidades, e isso é herança minha e tua? Sabe que está escrito que tudo que diz respeito à minha vida e à tua vida, Deus levará a bom termo? Amém? Tudo isso é herança, amados. O 12 diz assim: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão. Não é na nossa força, amados, é na força do Senhor, amém? Não é na força do nosso braço, é na força do Senhor. Segue aqui, que vem contra nós e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Amados, diante de toda e qualquer circunstância que se levante, nossos olhos têm que estar postos no Senhor. E o que é o Senhor? A sua palavra. Nossos olhos têm que estar, a palavra de Deus, né? Nós cantamos aqui, a palavra de Deus. Essa palavra, ela vai nos fortalecer, ela vai fazer aumentar a nossa fé. Amém? Não é pedindo, Senhor, aumenta a nossa fé. Não, é lendo e meditando na palavra de Deus, que a nossa fé vai ser aumentada. E no exercício, né, dessa fé. Todo Judá estava, então, em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Aleluia! O Espírito do Senhor, ele está aqui, amados. Ele habita em mim, ele habita em você. Ele está aqui. Sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse, o Espírito de Deus disse: dai ouvidos todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assustei,
por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Não importa o que tem vindo contra você, a peleja é de Deus, é Ele que batalha por nós, amados. Aleluia! Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los. Gente, esse Antigo Testamento, a gente vai ficar bom de dicção, né, lendo, né? Encontrá-los eis, olha, no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados. Esse ficai parados, amados, está falando de descanso em Deus, amém? Não é não fazer nada, não, é descanso em Deus. E veja o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. O Senhor é comigo, o Senhor é contigo, amém? Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Judá também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. O que é adorar ao Senhor, amados? É corresponder ao amor de Deus com seu amor, é reconhecer aquilo que Ele é. O que Ele é? Ele é o teu rei, Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Salvador, Ele é o teu provedor, Ele é o teu médico, Ele é a tua alegria, Ele é a tua paz. Isso é adorar ao Senhor. Amém? Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, voz alta, sobremaneira. Pela manhã, então, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e ao saírem, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, 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 vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, crede nos seus profetas, crede nos seus profetas, e prosperareis. Nós temos ouvido muito da parte do Senhor aqui, amados, e é nisso que nós temos que nos apegar. Amém? A promessa aqui, crede no Senhor, vosso Deus, estareis o quê? Seguros. Crede nos seus profetas e o quê? Prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a se destruir. Aleluia! Então, amados, eu não vou ler mais do que isso, só até aqui está bom, porque é um texto longo, mas a mensagem, a visão do Senhor para mim e para você nesta noite é: aprendendo com o rei Josafá. A situação chegou, o medo bateu a porta dele, mas o que ele fez? Ele buscou ao Senhor. Ele buscou ao Senhor, amados. Ele ouviu o Espírito Santo de Deus, as coordenadas que o Espírito Santo de Deus deu a ele. Ele obedeceu. Ele ouviu ao Senhor, ele falou com o Senhor, buscou ao Senhor, orou ao Senhor, ouviu do Senhor, obedeceu. E o que aconteceu, amados? Ele obedeceu, quando ele pôs os cantores à frente do exército, o que ele estava fazendo ali, amados? Ele estava falando assim: Senhor, vai à nossa frente.
Então, a lição que nós temos hoje, amados, é diante de situações, circunstâncias que se levantam na minha vida e na tua vida, de pressões, busque ao Senhor. Nós temos que buscar ao Senhor todos os dias, temos que ter uma vida de oração constante. Mas diante de uma situação, amados, que parece difícil, busque ao Senhor, busque as instruções da parte dele, entrega a ele, porque, Josafá, ele fez aqui o que está escrito também em 1 Pedro 5,7, ele lançou sobre o Senhor aquilo que veio sobre ele, lançando sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, falando com as minhas palavras aqui, aquilo que te preocupa. Sabe por quê? Porque Deus, ele tem cuidado de vós. Deus, ele tem cuidado de você. Deus, ele tem cuidado de mim, amados. Por que nós vamos temer alguma coisa? Nós devemos ter uma vida leve, uma vida suave. Porque Jesus, ele disse que o jugo dele é leve e o fardo suave. Não é isso? Ou eu troquei, que às vezes eu troco, né? Mas é leve, é suave. Então, amados, diante dessas situações, você entrega, lança sobre o Senhor e comece a louvar ao Senhor. Sabe que nessas tribulações que nós passamos, um dos louvores que eu mais cantava era esse: há uma dança de vitória em meus pés. Às vezes, algumas situações vinham, alguma sensação, né? Porque às vezes o inimigo ele traz, a garganta começava a arder, aí vinha assim, é o vírus, aí eu, sai daqui, Satanás, você não tem poder sobre mim, não. Há uma dança de vitória em meus pés. E era assim, amados, cantando, louvando ao Senhor. Sabe por quê? Porque se algum louvor há, se alguma adoração, é isso que nós temos que colocar em nossos pensamentos e em nossa boca. Amém? Diante das situações, nós temos que louvar, entrega e louve ao Senhor, porque Deus, ele se move mesmo, amados, em meio aos louvores do seu povo, ele dá livramento. Amém? Tem um testemunho de uma senhora que ela contou que de repente, ela percebeu que algo estava por acontecer e simplesmente naquele momento o Espírito Santo falou com ela, comece a louvar, próxima à meia-noite, que nem Paulo e Silas, né? Próxima à meia-noite, eles estavam ali trancados, né? E eles oraram e louvaram o Senhor. E eles foram libertos. Mas sabe por que eles foram libertos? Porque eles já eram livres em Cristo Jesus. Amém? Por isso, aquela prisão ali não pôde conter a oração e o louvor na boca de Paulo e Silas. Assim tem que ser nós também, amados. As situações não podem conter a oração e o louvor e a adoração dos nossos lábios, porque fica bem em nossos lábios. Louvar ao Senhor, adorar o Senhor. Então, nesse testemunho, amados, essa senhora, ela diz que começou a louvar o Senhor. E logo depois ela recebeu um telefonema do filho dela. O filho dela falando assim, mãe, eu não sei como foi, não sei como que aconteceu, mas eu nasci de novo. Porque o meu carro, ele está todo distorcido, né? Os bombeiros tiveram que abrir a lataria para me tirar lá de dentro, mas eu não estou com um arranhão. Entende, amados? Então, o nosso Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que eu possa pedir ou imaginar, do que tudo que você possa pedir e imaginar. Porque Jesus, ele veio para promover todas essas coisas, amados. Agora, nós temos que abrir a nossa boca. Amém? Nós temos que abrir a nossa boca e nós temos que declarar que essa nação é do Senhor. Amém? Nós temos que declarar, amados, que a nossa vida é do Senhor, nossos filhos são do Senhor, e nada vai nos roubar, nada vai matar, nada vai destruir isso que o Senhor já nos deu. Porque foi o Senhor que nos deu. E o que Deus nos dá é eterno. Diga assim, o que Deus me dá é eterno. Não passa. Amém, amados? Então, eu vou ser obediente. Já estou no meu horário. E eu quero agradecer ao pastor a oportunidade de estar ministrando
essa palavra que o Senhor colocou em meu coração. E a minha oração, amados, é que essa palavra, ela multiplique em seu coração a 100 por 1. Para que você ande na vitória que Deus já deu para você. Em todas as áreas, em todas as situações. Amém? Quando você se colocar para orar, saiba que Deus está ouvindo. E saiba que Deus está respondendo. Tudo aquilo que você ora, segundo a palavra de Deus, Ele responde. Ah, mas não está acontecendo. Não importa o que você está vendo, não importa o que você está sentindo. Nós cantamos hoje aqui, né? Mas o que importa é aquilo que nós cremos. E a palavra de Deus, amados, ela é imutável, ela não muda. Deus, Ele não se arrependeu de enviar a palavra dEle. Amém? E a palavra de Deus, ela é a mesma, ela continua a mesma. E ela não terá fim, ela é eterna. Ela não se renova, viu? Quebrando os biscoitos. A palavra de Deus, ela não se renova, porque ela não envelhece. Ela permanece a mesma. O que se renova é o nosso entendimento acerca da palavra, é a revelação que a gente tem a respeito da palavra, que é uma revelação progressiva, dia após dia. Amém, amados? Então, glória a Deus.